Formação Histórica do Mundo Contemporâneo, aula 10, texto 3, celebrar outubro problematizando. Professor Muniz Ferreira, professor de História Contemporânea da Universidade Federal da Bahia. Celebrar outubro problematizando. Antes mesmo que o movimento dos análises desencadeasse uma profícua renovação historiográfica através da crítica ao caráter factual e descritivo, elitista e personalista vigente na historiografia dos finais do século XIX e princípios do século XX, tal abordagem já havia sido colocada em xeque pela tradição marxista. Desde os esboços de interpretação histórica ensaiados pelos jovens Marx e Engels em escritos como A Ideologia Alemã e o Manifesto Comunista, passando por obras maduras como O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, e os estudos engeusianos sobre as guerras camponesas da Alemanha, uma perspectiva metodológica e analítica perpassou toda a tradição em seus primeiros tempos. Aqui assinalava as classes sociais e as suas lutas como motores fundamentais dos processos históricos e políticos, e as classes revolucionárias como protagonistas das grandes transformações econômicas e sociais. Tal perspectiva não negava ou neutralizava a importância das personalidades individuais nos processos históricos, apenas condicionava a ação dos indivíduos no marco de uma realidade histórico-social pré-estabelecida pela ação de outros fatores objetivos sobre os quais os atos individuais exerciam uma influência relativa. Uma caracterização sintética desta proposição pode ser encontrada na célebre definição marxiana, segundo a qual os homens fazem sua própria história, mas não só a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Tal premissa metodológica incorporada desde longa data ao esforço interpretativo dos historiadores marxistas e demais analistas adeptos das abordagens histórico-dialéticas tem constituído uma alternativa fértil à compreensão da história e como emanação do gênio dos grandes personagens ou o resultado arbitrário dos desígnios de indivíduos privilegiados. Entendo que a adoção de um enfoque analítico apoiado no método desenvolvido por Marx e Engels deve nos conduzir à busca da compreensão de grandes processos históricos como aqueles nucleados pelo Outubro Russo de 1917, a partir do papel desempenhado pelos atores sociais coletivos ao invés da performance individual das grandes lideranças revolucionárias. O que não implica, vale dizer, em eliminar o registro da participação desses naquele grande drama histórico, mas simplesmente inseri-los no âmbito geral do movimento das grandes forças políticas e sociais envolvidas. Coerente com tal concepção, eu tomo como ponto de partida uma premissa fundamental. Os grandes protagonistas do outubro revolucionário russo foram as massas revolucionárias daquele povo, cujo suporte central foi a Aliança Operário-Camponesa, expressa organicamente no papel desempenhado pelos conselhos, entre aspas, soviéticos, de operários, camponeses e soldados. Admiti-lo significa recuperar para a análise histórica um componente habitualmente eludido na história oficial soviética e também nas narrativas históricas produzidas por certas tendências marxistas alternativas, a saber, o peso da espontaneidade popular no processo revolucionário russo. Evocar tal dimensão nos remete aos primórdios da insurgência das massas russas no século XX, as emblemáticas jornadas de 1905, inesperadas e imprevistas pelas principais formações
político-partidárias da esquerda sobre aquele país, mas sobre a qual se atiraram ansiosamente, buscando apreender e liderar a novidade revolucionária inventada pelo povo da Rússia, a organização dos conselhos. Esta espontaneidade do povo da Rússia, a organização dos conselhos. Esta espontaneidade, Esta espontaneidade primordial encontrou suas manifestações discursivas mais significativas nos dísticos vocalizados pelas massas populares e as lideranças revolucionárias nos momentos fundamentais da crise que precedeu a ruptura revolucionária de outubro de 1917. Paz, pão e terra, e todo o poder aos soviéticos. Perceba-se que as palavras de ordem que mais empolgaram o operariado e o povo não se encontravam inscritas nos programas nem integravam o repertório programático da esquerda socialista russa. Por esta razão, não aludiam expressamente à superação histórica do capitalismo, ao desencadeamento da transição socialista mundial ou a outra modalidade de exercício do poder revolucionário que não fosse a democracia dos conselhos. Como não perceber nesta rica experiência os traços dos projetos de autogestão das massas e organização política federalista e autônoma, tão característicos da primeira revolução proletária da história, a Comuna de Paris? Como não relacioná-las a posições libertárias, por sinal, efetivamente presentes na constelação revolucionária russa de 1917, como apontam os relatos de Volin e Makhno? Cabe a observação de que o mesmo espírito de autogestionário e autonomista e libertário que levou Marx, com sua acuidade analítica, a requalificar seu conceito de ditadura do proletariado em 1871, também contribuiu para que Lenin, de 1917, ainda que de forma conjuntural, também redefinisse o seu, como pode ser comprovado através da leitura de O Estado e a Revolução. Com a assimilação da original experiência dos sovietes pela esquerda socialista russa, suas principais formações se perfilariam com o tempo entre os grandes construtores deste novo sistema de poder ou contrapoder revolucionário, produzindo dessa arte a combinação do impulso espontâneo das massas com o patrimônio organizativo e contra-hegemônico dos partidos socialistas. Falo conscientemente em partidos no plural, em lugar de partido no singular, de modo a enfatizar a contribuição comum, embora não consensual nem convergente, aportada pelos bolcheviques, acertistas e mencheviques. Particularmente, as alas esquerdas destas duas conformações políticas, a transformação dos sovietes em uma alternativa de poder na Rússia de 1917. Lembremos-nos que os atributos revolucionários dos sovietes nos termos antes mencionados receberam o reconhecimento de Lenin, que lhes concedera um posto central em suas teorizações sobre a democracia revolucionária e a ditadura do proletariado. Tal reconhecimento antecedeu o exercício da liderança política bolchevique sobre os conselhos. Recordemos-nos também que os bolcheviques só alcançaram uma posição majoritária no Congresso Pan-Russo dos Sovietes, às esperas da insurreição de outubro e através da coalizão com mencheviques e acertistas de esquerda. Recuperemos o fato de que a derrubada do governo provisório e a tomada do Palácio de Inverno, conquanto efetivadas pela Comissão Militar Bolchevique, a revelia da decisão do segundo Congresso Pan-Russo dos Soviéticos, foi realizada em nome destes. O novo poder político cristalizado em seguida
foi adjetivado como soviético em lugar de socialista ou bolchevique, como vários de nós acostumamos a imaginar. Outubro não é, portanto, um empreendimento puramente bolchevique, como se convencionou dizer, porém soviético, e desta maneira é também uma realização dos socialistas revolucionários e social-democratas de esquerda, mencheviques. Para não dizer da contribuição dos libertários àquele triunfo, particularmente na Ucrânia. Concretizada a vitória da sublevação revolucionária com grande apoio da massa sancionada pelos sovietes, inaugurou-se uma nova conjuntura histórica. Nesse novo momento, o desafio da continuidade e o aprofundamento do processo revolucionário deveria equacionar as dificuldades decorrentes da intervenção estrangeira e da guerra civil, além da tarefa de consolidar e preservar a aliança operário-camponesa. A impossibilidade de obter um consenso em torno das respostas aos dilemas colocados abalou, antes de tudo, a própria unidade bolchevique. Incidentes como a divergência acerca do acordo de paz de Brest-Litovsk exibiria divisões entre os próprios partidários de Lenin, ensejando a adoção de medidas discricionais internas, como a proibição da formação de frações e recrudescimento dos processos de centralização das decisões no seio da organização partidária. Porém, no âmbito das relações com as demais formações da esquerda russa, as implicações seriam piores. A percepção da magnitude das ameaças extremas e internas, a consolidação do governo revolucionário, a redescoberta da maciça presença de acertistas e mencheviques no movimento dos sovietes, a votação minoritária dos bolcheviques na composição da Assembleia Constituinte levaram à adoção de medidas persecutórias e repressivas contra os próprios aliados da véspera. Como resultado, tivemos a dissolução da Assembleia Constituinte em janeiro de 1918, o afastamento dos socialistas revolucionários de esquerda do governo, a interrupção do apoio que estes e os mencheviques de esquerda concediam ao governo e, finalmente, a expulsão dos mencheviques e acertistas dos sovietes. O resultado prático dessas iniciativas restritivas ao exercício da democracia revolucionária russa pós-outubro foi a corrosão do conselho político no interior do Partido Bolchevique e do campo revolucionário, processo assinalado de forma emblemática pela constituição chamada Oposição Operária, encabeçada por personalidades representativas da política bolchevique como Alexandra Kollontai e Nikolai Bukharin, e marcada dramaticamente pela sangrenta repressão ao soviete de Kronstadt. Por mais que tais iniciativas fossem compreendidas pelos poderes bolcheviques, mais comprometidos com o projeto da democracia revolucionária como emergenciais e transitórias, na época, tornar-se-iam as primeiras manifestações de um processo no curso do qual a ditadura dos sovietes seria substituída pela ditadura do partido. O esvaziamento do fator principal da democracia revolucionária ensejaria o desenvolvimento de tendências crescentemente despóticas, autocráticas na Rússia revolucionária e na União Soviética. Seu momento culminante seria atingido sob a vigência do sistema de poder encabeçado por Stalin. O deslocamento do eixo do processo revolucionário da esfera de atuação dos sovietes para o terreno em cujo interior o partido exercia sua autoridade produziu consequências políticas e culturais. Se no terreno da política abordou o processo de desenvolvimento pela primeira vez na história da Rússia de uma autêntica experiência democrática no âmbito cultural, propiciou graves distorções nos processos de produção da memória e nas narrativas históricas sobre o outubro. Anarquistas, exercistas e mencheviques foram estigmatizados
quando não expurgados dos relatos oficiais sobre o evento revolucionário russo e seus desdobramentos, e a performance dos partidários de Lenin passou a ser apresentada como a única efetivamente relevante e, por conseguinte, definidora da designação do evento que se consumou em outubro, a Revolução Bolchevique. Na historiografia apologética que se produziu na União Soviética e também em certas narrativas alternativas de reivindicação marxista-leninista elaboradas fora dela, a objetividade histórica cedeu lugar à polêmica política, abjurando-se e desqualificando-se mutuamente como atores histórico-revolucionários. Os porta-vozes da historiografia marxista militante convergiram, contudo, em um mesmo ponto: o tratamento conferido às anarquias, as SR e mencheviques, as vertentes derrotadas da esquerda social russa. Uma reposição histórica pautada na objetividade dialética e na honestidade histórico-política deverá necessariamente reconhecer que mencheviques e exertistas são coautores, juntamente com os bolcheviques e libertários do ano revolucionário russo de 1917. Pois, para além de sua contribuição à derrubada da autocracia czarista em fevereiro e março de 1917, sua contribuição à formação e o desenvolvimento dos conselhos operários, personagens emblemáticos dessa vertente social-democrática russa, como Plekhanov e Martov, são parte incontornável da história das revoluções na Rússia. O primeiro, como um dos principais responsáveis pela introdução do marxismo no país, ou segundo, na luta pela criação do Partido Operário Social-Democrata Russo. Juntamente com Lenin, até a ruptura entre os dois no Congresso de 1903, adversários primordiais dos bolcheviques no seio da esquerda russa, os mencheviques notabilizaram-se também pelo apego à ideia de que a realização dos objetivos da política socialista na Rússia requeria um intenso processo de educação das massas na experiência democrática como forma de superar o legado do despotismo czarista sobre o imaginário e cultura das massas russas. O estabelecimento da autocracia staliniana, de certa forma, confirmou suas apreensões. Foram eles os primeiros a prever, já em 1922, um final bonapartista para a ditadura bolchevique. Os exertistas, como herdeiros das tradições do populismo russo, constituíam uma das cristalizações da tendência à valorização do fator subjetivo no processo revolucionário, recuperada e desenvolvida por Lenin em sua teoria do Partido Revolucionário, em franca contraposição às concepções economicistas, evolucionistas e deterministas existentes, tanto na esquerda socialista russa quanto internacional. Ademais, provém do populismo russo a formulação da ideia de que a Rússia é econômica, política e socialmente atrasada em relação aos países capitalistas do Ocidente poderia ser o ponto de partida do processo de transformações socialistas naquele continente. Tal proposição, apresentada por Marx e Engels pela intelectualidade populista russa do final do século XIX e assimilada por eles em seus últimos anos de vida, seria recuperada, reclinada e atualizada por Lenin, através da defesa de posição de que uma revolução na Rússia, entendida por Lenin como o elo mais fraco da cadeia imperialista, poderia deflagrar um ciclo de revoluções proletárias no continente europeu. O líder bolchevique desafiaria as posições marxistas mais ortodoxas, as quais asseveraram que uma revolução protagonizada pelas classes subalternas não poderia ter lugar na Rússia camponesa e retardatária. O débito de Lenin para com os assertistas adquire dimensão mais visível na formulação da solução leniniana da questão agrária,
Já foi observado que o deslocamento lenineano frente à descrença cultivada pela social-democracia ocidental em relação às potencialidades revolucionárias das massas do campo e a defesa intransigente por ele do valor revolucionário da Aliança Operário-Camponesa deve-se, em grande medida, à influência narodnik esserista sobre o seu pensamento. Em termos mais objetivos, para Lenin, a concretização de tal aliança realizar-se-ia no terreno da política através da coalizão entre o Partido Bolchevique e a esquerda do Partido Socialista Revolucionário. E o processo pelo qual se realiza seria a assimilação pelos bolcheviques do programa agrário DSR, que previa a entrega da terra dos camponeses russos, posição claramente distinta dos projetos da social-democracia ocidental, da socialização ou cooperativação imediata da terra no processo de transição socialista, a revelia das aspirações dos pequenos e médios proprietários rurais de acesso à propriedade individual da terra. A opção pela NEP, a partir de 1922, apresentou a confirmação por Lenin do projeto de construção de aliança operário-camponesa através do reconhecimento do direito do camponês à exploração privada da terra, livre das requisições forçadas e do controle pelo Estado do sistema de comercialização de produção agrícola característicos dos anos do comunismo de guerra. Mas significou também, de certa forma, o reconhecimento por parte do principal líder bolchevique e seus colaboradores mais próximos da pertinência das apreensões disseminadas na social-democracia russa e o internacional acerca da existência de obstáculos insuperáveis antepostos pelo atraso russo à aceleração das transformações socialistas no país, no contexto do fracasso das revoluções proletárias da Europa Ocidental. Tal reconhecimento convalida, em certa medida, as objeções mencheviques quanto à maturidade da Rússia para servir como ponto de partida para as transformações socialistas no plano internacional e suas apreensões quanto ao risco de se queimar etapas no processo revolucionário russo. O famoso passo para trás, representado pela NEP, segundo a formulação leniniana, visava, além dos objetivos antes mencionados, desenvolver base material, entre parênteses, fator objetivo, necessária ao posterior processo de retomada da construção socialista na Rússia, a qual, segundo o próprio Lenin, apenas se completaria com o triunfo das revoluções no Ocidente. Com efeito, a oposição menchevique fora a primeira força política russa a formular expressamente uma crítica contundente às medidas econômicas draconianas conhecidas como comunismo de guerra, desde o imediato após outubro e através dos anos de guerra civil, 1918-1921. Um de seus principais líderes foi Fedor Ilyich Dan, 1871-1949. Em seu discurso no 8º Congresso dos Sovietes de toda a Rússia, dezembro de 1920, caracterizara o comunismo de guerra como uma guerra civil contra os camponeses, insistindo na necessidade de interrompê-la e iniciar a reconstrução da indústria capitalista destruída pela guerra. Segundo André Liebig, tais críticas se fundamentavam essencialmente em uma caracterização do regime soviético como utópico, referindo-se tanto à tentativa de impor o socialismo em um país atrasado e abalado pela guerra, como à tentativa de governá-lo com uma minoria revolucionária em oposição à esmagadora maioria da população, incluídos muitos proletários conscientes. O corolário político-lógico dos sucessos antes mencionados seria a restauração do direito de atuação legal de mencheviques e exertistas
enquanto participantes secundários da obra de construção do Estado soviético e de instauração das bases das futuras transformações socialistas. Desafio que Lenin, apesar da honestidade revolucionária e o espírito autocrítico manifestos na ocasião, não se dispôs a enfrentar. Ainda segundo André Liebig, os mencheviques esperavam que a nova política econômica fosse acompanhada por algumas medidas de liberalização em relação a outros partidos ou aos sindicatos e sovietes. A NEP econômica não dá lugar, contudo, a uma NEP política. Ao contrário, os mencheviques são obrigados à ilegalidade total e o controle bolchevique sobre a vida do país torna-se ainda mais rígido. Os mencheviques, desiludidos da esperança de serem reconhecidos, pelo menos tacitamente, como uma espécie de oposição legal, encontram-se em dificuldade também no plano teórico, já que tinham expressado a convicção de que o regime soviético não poderia manter-se contra inimigos internos e contra novos elementos burgueses criados pela NEP, sem se abrir muito às forças sociais capazes de defendê-lo contra uma vida brutalmente reacionária. Em seu sentido geral, tratava-se de combinar a construção do consenso social projetado na NEP com o consenso político da normalização democrática de Estado. A reconstrução do bloco de classes... A reconstrução do bloco de classes envolvendo a classe operária, a pequena burguesia e o campesinato teria sua expressão na convivência política pacífica, ainda que conflitiva, entre os partidos bolchevique, menchevique e exertista. O agravamento da enfermidade do líder da Revolução de Outubro, seu afastamento na direção do partido e do Estado e seu precoce falecimento em 1924 retiraram qualquer viabilidade daquele projeto. O triunfo final do programa de industrialização acelerada da economia e coletivização forçada no campo, em detrimento de propostas de Lenin e Bukharin, não podia produzir outro resultado senão a afirmação das tendências coercitivas e autoritárias no seio do Estado soviético e na regulação das relações deste com a sociedade. Privados da possibilidade de representação político-parlamentar, com a dissolução da Assembleia Constituinte no ano de 1918 e expulsos dos sovietes, juntamente com os exercistas e acometidos pelo temor da degeneração bonapartista do regime bolchevique, Martov, a liderança menchevique jamais aderiu às posições contra-revolucionárias, chegando em decorrência disto a propor um governo de coalizão com os bolcheviques. Segundo Israel Getzler, na medida em que se acirravam os conflitos entre o governo bolchevique e as forças contra-revolucionárias internas e externas, os mencheviques adotaram como pressuposto irrenunciável a convicção de que qualquer tentativa de derrubar os bolcheviques pela força deveria passar sobre o cadáver do movimento proletário derrotado e, portanto, teria vantagens somente para a contra-revolução. Segundo o mesmo autor, orientados por essa avaliação, os mencheviques teriam adotado ao longo de todo o ano de 1918 uma postura de mediação, procurando evitar o choque aberto entre os socialistas, revolucionários, exercistas e os bolcheviques. Tal posicionamento colaboracionista teria atingido seu ápice.
No período de 1919 a 1920, quando os mencheviques apoiaram lealmente o regime bolchevique, defensor da Revolução, em face dos ataques da Contra-Revolução Branca e das intervenções estrangeiras, denunciando, porém, implacavelmente o despotismo e o terrorismo dos bolcheviques na vã tentativa de induzi-los a uma democratização. A história se concluiu tragicamente em 1921, quando, terminada a emergência da Guerra Civil e com o rigor do regime bolchevique mais intransigente do que nunca, os mencheviques foram lançados definitivamente no exílio ou na clandestinidade. Mencheviques e esseristas, no entanto, cometeram erros gravíssimos. Suas vacilações ante a necessidade de aprofundamento da democracia revolucionária dos sovietes e as atitudes conciliatórias do governo provisório, sua capacidade de retirar a Rússia da guerra e avançar na resolução da questão da terra, ou seja, seu comportamento não revolucionário em uma conjuntura revolucionária, de certa forma, alimentou o ressurgimento da contra-revolução. Por isso, não obstante a necessidade de recuperação dos componentes efetivos de sua contribuição histórica da esquerda socialista russa, sua destituição do poder pelos bolcheviques em outubro de 17 foi uma resposta revolucionária e historicamente válida às limitações de sua política. O mesmo já não se pode dizer de sua violenta eliminação das etapas subsequentes do processo revolucionário e sua erradicação das narrativas históricas. Como já disse, foi uma época na qual as forças dirigentes da Revolução procuraram empregar todos os meios para resistir ao assédio hostil das forças intervencionistas externas e da reação interior. Porém, foi também uma época marcada pela pouca ou nenhuma consideração pelos bolcheviques, da legitimidade da oposição política e do valor positivo do pluralismo partidário no processo de efetivação das transformações revolucionárias. O fato de um Estado soviético constituído com base no triunfo de práticas autoritárias e do movimento comunista internacional que nele se referenciou ter desempenhado papéis relevantes na animação do apoio das lutas democráticas antifascistas e de liberação nacional revela a complexidade dialética das objetivações históricas irredutíveis e incompreensíveis à luz de abordagens reducionistas e unilaterais. Porém, pode ser também a manifestação daquilo que Hegel definiu em sua obra como a astúcia da razão. É, sobretudo, ao meu ver, confirmação da ideia de que a experiência histórica da transição socialista e do movimento comunista mundial no século XX é, embora fortemente condicionada em certos momentos e pelo fenômeno estalinista, não pode ser reduzida a ele. Mesmo no interior da União Soviética, e conquanto repassadas e engessadas pelo sistema do poder staliniano, a energia da criatividade revolucionária soviética conseguiram se manifestar ainda que marginalmente e sob formas de coação que, por vezes, não poupou seus expoentes. É o que podemos constatar através da observação das obras de intelectuais, cientistas, artistas, criadores culturais como Vertov, Meyerhold, Einstein, Malinowski, Eisenstein, Shostakovich, Gorky, Makarenko, Vygotsky, Bakhtin, Babel, Bloch e Pasternak. Ehrenberg e Tarkovsky, Oparin, Luria, Rubinstein e Landau. Excluído da política, o espírito revolucionário soviético se refugiou na arte, na ciência e na cultura, substituindo tortuosamente no período da autocracia staliniana e reaparecendo fugazmente nas épocas de interregnos liberalizantes, como foram o degelo
Khrushcheviano e a perestroika abortada de Gorbachev. Encerrada a experiência histórica de transição socialista na União Soviética, nada mais pode justificar a subordinação do estudo do outubro russo às contradições, às contrafacções discursivas oficialistas das falsificações ou as falsificações, Encerrada a experiência histórica da transição socialista na União Soviética, nada mais pode justificar a subordinação do estudo do outubro russo às contrafações discursivas oficialistas ou às falsificações tendenciosas em nome da defesa da Revolução. Creio, por isto, que uma necessária releitura de outubro deveria examinar os aspectos emblemáticos e controvertidos do processo revolucionário à luz das novas fontes e recentemente disponíveis nos arquivos soviéticos, e em diálogo constante com as tendências renovadoras da historiografia contemporânea. Uma recolocação da trajetória soviética ante o Tribunal da História poderia, entre outros temas, avaliar: 1. A justificação de outubro como alternativa revolucionária ao avanço da contra-revolução. 2. O exercício da ditadura revolucionária do partido como resposta bolchevique à intervenção à guerra civil. 3. As origens, natureza e substrato social do fenômeno stalinista. 4. A contribuição positiva do Estado soviético, a derrota do nazifascismo, seu apoio às lutas democráticas e de libertação nacional nos países periféricos. A luta em defesa da paz e na contenção dos impulsos agressivos do imperialismo. Cultivo a compreensão de que a tarefa que se nos coloca não é, em primeira instância, a de proferir sentenças ou vereditos, mas de reabrir o julgamento histórico com novas evidências, novas testemunhas e novos argumentos. Porém, acima de tudo, creio que é preciso compreender antes de julgar. Nunca é demais lembrar que a pretensão ao monopólio da verdade revolucionária foi um fator fundamental para o desencadeamento das práticas de coerção, perseguição e eliminação das correntes revolucionárias de esquerda adversárias ou concorrentes dos bolcheviques após a Revolução de Outubro. Isto nos alerta para o fato de que todos aqueles que padecem de vertigem da detenção do monopólio de tal verdade se apresentem como fortes candidatos a repetirem, em circunstâncias evidentemente diversas, aquela dolorosa experiência. A combinação de demanda pelo monopólio da verdade revolucionária com a aceitação crítica da contrafactualidade como fator explicativo e não de questionamento, o que teria acontecido se, por exemplo, Lenin não tivesse morrido em 1924, ou se Bakharin fosse o sucessor de Lenin em lugar de Stalin. Transforma a aptidão ficcional em critério para análise histórica. Ainda que tal inclinação seja orientada pelo propósito de refutar as impostações oficiais da historiografia soviética dos períodos staliniano e brezhneviano e impugnar as mirabolantes contrafações teóricas stalinianas, pode também preparar o terreno para desonestas e arbitrárias manipulações históricas colocadas a serviço da legitimação de projetos políticos alternativos, porque, via de regra, derrotados na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas posterior a outubro. Por fim, reclamar outubro hoje, sem se esquivar de seus aspectos problemáticos, exige coragem e sinceridade, à altura da magnitude histórica do próprio processo reivindicado. São necessárias franquezas e integridade para se repropor uma das grandes questões não respondidas pelos protagonistas e atores das transformações revolucionárias do século XX. Como proceder para superar o divórcio há tanto tempo estabelecido entre a democracia e a revolução? Para o enfrentamento de tal desafio, será estimulante recordar que estes dois temas que a história do século XX dissociou encontravam-se organicamente ligados no pensamento e nos projetos dos precursores da tradição marxista do século XIX.
tanto por ocasião das jornadas revolucionárias de 1848, quanto no momento do assalto aos céus pelos comunardos de 1871. Mas, se algum veredito tiver de ser proferido, entendo que ele deve condenar estas certas interpretações históricas e narrativas discursivas que, por esquematismo, reducionismo ou desonestidade, têm contribuído para a mistificação da história revolucionária russa. Expropriando para certos grupos os dividendos de uma das mais valiosas criações coletivas das massas revolucionárias de toda a história humana.